Hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico, o mercado de impressão 3D no Brasil. Bora lá! Fala gente, tudo bom? Meu nome é Rafael Baixo, sou designer de produto. No vídeo de hoje eu vou pegar algumas perspectivas que eu tenho em relação ao mercado de impressão 3D no Brasil e no mundo e o que a gente pode fazer para que ele cresça ainda mais, que mais iniciativas apareçam por aí. E grande parte dessas informações eu estou tirando da minha pesquisa de mestrado e eu vou compartilhar com vocês aqui. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo que a gente traz aqui, já deixe seu like, se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder isso. Então vamos lá, gente. Já é a segunda vez que eu gravo isso aqui para poder tentar fazer o mais enxuto possível para vocês. Essa aqui é uma apresentação minha de mestrado, tá? Que foi o meu projeto inicial de mestrado, mas já mudou. De antemão, eu vou deixar aqui um aviso. Se você concorda comigo, discorda, não tem problema. Aqui, o intuito desse vídeo é promover uma discussão sadia sobre esse tema que é tão importante para a indústria brasileira, que é a manufatura aditiva. Então, se você tem uma opinião, você quer dar uma sugestão, quer fazer uma crítica, manda aqui embaixo nos comentários. Esse é o intuito desse vídeo, vamos conversar. Vamos lá então, pessoal. O que aconteceu nos últimos anos com a manufatura aditiva? Ela foi inventada... Esse slide está com alguns errinhos, tá, pessoal? Então não reparem isso. Mas ela foi inventada em 1980 alguma coisinha, 81, 82, uma coisa assim, pelo Chuck Hill. E desde então, a impressora 3D, né, na época a SLA que ele inventou, ela, até os meados dos anos 2009, 2010, ela tinha uma patente da Stratasys que impedia que outras empresas conseguissem copiar ou fazer certas coisas sem pagar royalties, enfim, tinha uma burocracia ali, tá? Mas a partir disso veio o movimento RepRap, caiu a patente também, e aí a China entrou e começou a produzir impressora 3D adoidada, e é o que a gente vê por aí, tá? E essas máquinas que vocês estão acostumados a ver por aí, a gente chama elas de RepRap, tá? Que são são filhas do movimento RepRap, que consistia em você ter uma impressora, imprimir as partes para você fazer outra, tá? Com uma própria impressora, uma forma de replicar. Bom, então a diferença desses três nichos de impressoras 3D que a gente tem, então a gente tem o RepRap, que são as impressoras que a gente está acostumada, Ender, Q3, BQ, tá? Impressoras que você pode customizar ela toda, você tem um controle total dos parâmetros de fatiamento, você pode botar o material que você quiser. Segunda classe, são as profissionais, também conhecidas como semi-industriais, tá? Então, as Ultimaker, MakerBot, Razer 3D, enfim, vários modelos aí. A diferença para elas é que você vai ter talvez uma quantidade menor de parâmetros, você tem uma facilidade ali para fatiar automaticamente, ele já é pensado para facilitar a vida do usuário, tá? Ela já vem também com uma melhor configuração de fábrica, então ela já vem acertadinha, você não precisa ficar se preocupando tanto em, pô, será que essa porca excêntrica aqui tá legal, não tá? Então ela já vem no esquema. Isso porque a maioria dessas impressoras também é construída nos Estados Unidos, que tem um controle de qualidade nas fábricas muito melhor do que a China, tá? Não que o da China seja ruim, mas os Estados Unidos, eles, né, se preocupam mais com isso. E, além disso, você tem uma liberdade de materiais também. Algumas têm, outras não. As industriais, você tem pouquíssima liberdade, tanto no fatiamento, nas configurações dela, na customização de forma geral, e também no que você consegue fazer ali de fatiamento, né? Você não consegue mudar. Se você usar uma Stratasys, por exemplo, você tem pouquíssimas opções. Eu diria que talvez menos de 10 opções ali, em fio, quantidade de parede, uma coisinha aqui, outra ali, e é isso. Por quê? Você quer uma alta qualidade, ou seja, a máquina já vem toda certinha de fábrica, e você quer uma repetibilidade. Então, se você tiver 200 opções que nem tem no Cura para você mexer, fica difícil depois de você lembrar aquilo, ou você... Enfim, são muitos parâmetros. Então, aqui a ideia é repetibilidade, o cara dá play lá e acabou. Com isso, também vem a questão dos softwares e materiais proprietários. Então, por exemplo, a Stratasys utiliza o GrabCAD, tá, para você fatiar lá dentro. E outras marcas utilizam os próprios fatiadores para que eles tenham controle desse ecossistema. E os materiais também. Stratasys, mais uma vez, exemplo. Você pode comprar material deles. Agora eles até estão com uma licença para você comprar materiais terceiros, mas é um negócio muito caro também. Enfim, na maioria das impressoras industriais, você tem um sistema fechado e você tem também materiais proprietários. Seguindo, pessoal, então, o que mudou? Primeira coisa, custo. Ficaram muito mais baratas. Hoje você tem impressoras de R$ 1.200 que imprimem muito bem. Eu tenho uma aqui, a Longer Herico A4, já fiz review no canal.
que a impressora é fantástica. Inclusive essa que está aparecendo aí para vocês. Ela é muito boa, funciona muito bem, funciona igualzinho qualquer outra de entrada aí que vocês falarem até 4, 3 mil reais. É uma impressora excelente, funciona, resolve, tá? E por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente vê uma trend, né, uma tendência nas empresas que produzem impressoras 3D de enaltecer certos recursos que eu vejo que são uma coisa muito mais de marketing necessariamente do que vai te entregar um resultado melhor no fim das contas. Por exemplo, tem marcas que anunciam que a impressora chega a 600 milímetros por segundo, tem nivelamento automático por indução, tem troca de cor de filamento, tem, cara, uma cacetada de coisa que no final das contas, eu digo para vocês, não vai fazer tanta diferença assim. Velocidade. O que é melhor se você quer produzir? Você ter 4 impressoras de R$ 2.500 ou uma de R$ 10.000? Tá? É só vocês pararem para olhar isso. Todas as farms do mundo utilizam impressoras de entrada, baratas, de confiança, obviamente, que você consegue escalar a quantidade delas muito mais rápido. Então é melhor você ter 10 impressoras imprimindo o mesmo objeto, que você vai ter 10 objetos em, sei lá, 2 horas, do que você ter uma que consiga fazer aquele mesmo objeto em 1 hora. Tá? Então 2 horas, em vez de você ter 10, você vai ter 2 objetos. Entendeu? Então, isso é um ponto, questão da velocidade. Outra coisa, esses recursos de nivelamento automático, sei lá o quê, cara, o que você vê é que as empresas acabam negligenciando as peças que realmente importam dentro de uma impressora para poder enaltecer esses recursos. Então, por exemplo, vou dar o exemplo aqui do que aconteceu com os smartphones, com as câmeras, enfim, basicamente qualquer eletrodoméstico, placa de vídeo, por exemplo. As marcas, para poder ganhar a atenção das pessoas, acabam enaltecendo recursos como, por exemplo, o megapixel. Então, o telefone, a câmera tem 60 megapixels. Você imprime um banner. Se você não imprime banner, você não precisa disso. Existem componentes que são muito mais vitais para o bom funcionamento de uma câmera, para a qualidade da câmera, do que a quantidade de megapixels que aquele sensor entrega. Então, por exemplo, a qualidade de construção da lente, a qualidade dos elementos ópticos que estão ali dentro, a qualidade do seu sensor, o tamanho do seu sensor para a quantidade de luz que vai entrar ali dentro. Só que ninguém fala isso. Pelo menos não no segmento de câmera robista ou nos smartphones. Está todo mundo preocupado com megapixel. Tá? Até que a história da TechPix, sei lá quantos megapixels, mas a câmera é uma porcaria, porque é construída mal. E é o que acontece hoje em dia com as impressoras 3D. Eu tenho uma impressora aqui que já queimou placa 3 vezes. 3 vezes já queimou a placa dela, sem falar a quantidade de drivers. Deve ter queimado uns 12 drivers dela. Realmente eu não sei se o problema é elétrico aqui, eu já tentei resolver, tá? Ou se o problema é da impressora. De qualquer forma, se a impressora tem uma boa fonte, ela deveria aguentar isso. Ela deveria ficar tranquila com isso, porque é uma condição que você tem nos países. Tá? Outras coisas, por exemplo, a qualidade da mecânica da impressora, se ela tem guias lineares, se ela é bem construída, tem componentes de boa qualidade, a placa dela é boa, sabe? Tem quantidade de MOSFETs necessários ali. Não é muito minha área essa parte de eletrônica, mas assim, será que os componentes que estão se colocando ali dentro, que vão de fato fazer diferença no seu dia a dia, aquela impressora não precisar de manutenção, ela não quebrar, você não ter que trocar uma placa dela, não são muito mais importantes do que ela imprimir a 600 mm de velocidade, ou ela ter 5 trocas de material? Quantas peças você vai imprimir para o seu cliente que você vai precisar fazer em 16 cores? Eu duvido que seja muito. Então, tem coisas que são muito mais fundamentais que, propositalmente, as marcas acabam deixando em segundo plano para poder vender algo que é mais atrativo para o pessoal, que acaba não parando para pensar nessas situações. Tá? Então isso é uma coisa que eu gostaria muito que as empresas focassem mais em ter qualidade dos componentes, bons componentes mecânicos, bons componentes eletrônicos e também, principalmente, extrusora, pessoal. A gente vê umas impressoras boas com extrusoras terríveis, tá? Que não é uma extrusora de dupla engrenagem, não é uma extrusora feita de metal, que acaba quebrando por ser de plástico. Cara, uma extrusora boa hoje custa R$100. Não é difícil você botar uma boa extrusora, mas o que é mais interessante? Anunciar que a sua impressora 3D tem um nivelamento de 25 pontos, que não faz diferença nenhuma, somente uma mesa pequena. Inclusive você pode botar quantos pontos você quiser, se você quiser botar 6x6, 36 pontos você pode botar, é só trocar no firmware, tá? Ou
fazer uma boa impressora de qualidade, com componentes de qualidade que vai durar ao longo do tempo, tá? Que vai te dar confiança, repetibilidade, vai te dar uma plataforma para que você trabalhe de forma segura e tranquila, tá? O que tenha thermal runaway bem feito, sabe? Tem outras coisas que são muito mais vitais e imprescindíveis para a impressora funcionar bem ao longo prazo do que esse tipo de coisa, touchscreen. Será que isso de fato é mais importante do que ter uma boa extrusora? Vocês me digam aqui embaixo, por favor. Eu acho que não. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as aplicações da impressão 3D. Não repara esse texto saindo aqui não, porque a fonte está sem fonte. Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, protótipos. Todo mundo sabe que você consegue fazer protótipo muito rápido. Inclusive o nome da impressão 3D até pouco tempo atrás era prototipagem rápida. Por isso. Tá? Então você consegue fazer um protótipo, algo que na indústria antigamente era muito caro você produzir um protótipo como esse. Você teria que fazer um molde de injeção ali de alumínio, alguma coisa assim, para você conseguir ter essa peça. Tá? Hoje você consegue imprimir uma peça dessa em 5, 6 horas. Tá? Quiçá. Segunda coisa que também é muito legal, você consegue fazer produtos finais. E eu acho que isso vocês já têm noção porque muitos de vocês estão vendendo produtos para o consumidor final. E aí tem alguns exemplos. Tá? A gente tem a possibilidade de fazer gabaritos. Então, são objetos que você utiliza ali na indústria para você conseguir fazer uma montagem, fazer uma solda, fazer uma montagem de enfim, da eletrônica de uma carcaça como essa e por aí vai. Peças de reposição, tá? Então isso é uma área muito legal, principalmente na indústria, porque você consegue, por exemplo, fazer uma engrenagem dessa em alguns minutos, sei lá, 30, 40 minutos, e ela vai performar não tão bem quanto uma peça injetada, óbvio, mas você pode imprimir várias delas, e você não precisa esperar a sua peça da sua máquina, que vem lá da Alemanha, que às vezes nem existe mais a fábrica, demorar 6 meses para vir para o Brasil, pagando todo o custo de logística disso. Então, é muito legal isso, principalmente porque as empresas não precisam mais ter um estoque físico. Então imagina a fábrica da Ford no Brasil, nem sei se mais a Ford está no Brasil, mas que tem lá, obrigatoriamente por lei, ter sei lá quantos anos de peças sobressalentes de reposição para os consumidores que ainda têm os carros mais antigos aqui no Brasil. Então isso deve ter um estoque gigante. Hoje em dia, eles podem começar a imprimir essas peças, simplesmente ter o arquivo digital delas. Então é um ganho de espaço, logística e, claro, ambiental também, porque você não precisa produzir algo que pode ser que você não use. A gente tem moldes. Você pode imprimir um molde para você injetar silicone, para você injetar resina, inclusive para você fazer injeção, sopro de plástico também. Tá? Inclusive, esse material aí é um material da Stratos chamado Digital ABS, que ele aguenta você injetar plásticos nele a depender da abrasividade do seu plástico. Já falei isso aqui em outros vídeos, depois confere lá. Mas é muito legal porque você não precisa mais usinar esse molde, tá? Que anteriormente seria feito de alumínio ou de aço. Você pode simplesmente imprimir ele. É um material caro, mas ainda assim é uma fração do preço do que você fazer um molde usinado, que pode passar aí de R$1 milhão, dependendo do tamanho, dependendo da complexidade desse molde. Ferramentas específicas, para mim isso também que é muito, muito legal e tem um potencial enorme no Brasil, é um mercado que ninguém quase atua aqui. Então imagina que você é um eletricista ou que você é um encanador, tá? O setor de serviço no Brasil é fortíssimo. Você pode fazer peças, objetos e ferramentas que ajudem aquela pessoa no trabalho, seja para ela fazer um gabarito para poder botar um piso, ou para poder soldar numa posição difícil, em cima de um poste de luz. Enfim, existem milhares, infinitas possibilidades que você pode, com a manufatura aditiva, melhorar o processo daquele serviço, diminuir o tempo e, consequentemente, também ter um lucro, uma rentabilidade maior daquele serviço, tá? Então isso é muito legal. Geometrias complexas. Com a impressão 3D você tem uma liberdade de geometria muito boa, muito mais do que com os outros métodos subtrativos, né? Então você pode fazer, por exemplo, otimização topológica, design generativo, enfim, dá para fazer formatos incríveis como esses aí, que são mais leves, mais resistentes e podem trazer ganhos, inclusive, na parte de montagem. Então você, por exemplo, hoje tem uma peça que chamada queimador de foguetes, que ela tinha, sei lá, 1000 componentes, hoje em dia impressa num só, com uma performance melhor ainda. Então, abre um leque de possibilidades muito grande. Isso aqui, no Brasil, ninguém faz. Tá? Pouca gente fala sobre isso no Brasil e fazer mesmo. Eu, basicamente, não conheço ninguém que trabalha com design generativo no Brasil, a não ser em nível acadêmico.
tá? Então também é um segmento fantástico para se atuar. Essas peças aí foram impressas em SLS, tá bom, pessoal? Esse assunto está relacionado com o anterior, já vou fazer o link para vocês. Essa pesquisa aí de 2021 do 3D Hubs, fizeram uma avaliação muito legal sobre o mercado de impressão 3D global e a gente está em crescimento, tá? Já foi atualizada uma outra pesquisa que corroborou esses dados aí, então foi bem legal ver isso e a perspectiva de crescimento maior ainda. Então é um mercado excelente para se estar posicionando agora, tá? No Brasil, a gente também vê um crescimento, mas mais devagarzinho. Aqui agora a gente pode ver uma das divisões aí do que são da onde vem esse montante de dinheiro. Então a gente tem 30% das aplicações de impressão 3D, então vocês podem entrar os serviços, venda de peça e por aí vai. As plataformas têm 19%, então, por exemplo, o Cult 3D, tem umas plataformas também que fazem isso lá fora, por exemplo, o PCBWay, que vende serviço de impressão 3D também, à distância você pode entrar, manda sua peça de desempenho, manda para você, então todas essas plataformas, tá? Vendas de máquinas responde a 25%, uma boa parcela também, materiais, softwares e outros. Então, são uma perspectiva geral. E agora, para mim, esse aqui que é o gráfico mais interessante dessa pesquisa aqui. Eu vou até tirar minha câmera aqui para vocês conseguirem ver eles. Eu não vou botar para cima aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo botar para cima. Pronto. Bom, vamos lá. Primeira coisa, a quantidade de peças que as pessoas produzem utilizando impressão 3D. A gente vê ali que a maioria das pessoas, empresas, vão produzir ali de 1 a 10 peças, tá? Acredito que esse volume seja por mês. Mas você vê que pouca gente passa de 50 peças. São poucas pessoas que estão, de fato, produzindo com a impressão 3D, tá? Então, isso se reflete exatamente no gráfico da direita, onde a gente vê que a prototipagem rápida, ou seja, os testes que a gente faz, como esses aqui que eu fiz, tá? É um mercado que tem mais adesão. Então, basicamente, 50% do universo da impressão 3D faz apenas prototipagem. Aí vocês olham, e validação estética também, que basicamente é um protótipo, só que é um mockup visual. Então é basicamente a mesma coisa, tá? Um com um apelo estético e o outro simplesmente para você ter uma peça ali e testar, tá? Então a gente pode dizer que quase 70% é simplesmente teste. Poucas pessoas estão vendendo produtos impressos em 3D, poucas pessoas estão fazendo ferramentas, poucas pessoas estão fazendo aquelas aplicações todas que a gente viu. Moldes, por exemplo, é muito pouco explorado na indústria. E aí a gente entra, para mim, no aspecto mais problemático da impressão 3D aqui no Brasil, que aí eu vou até puxar a câmera aqui. Todo mundo que entra na impressão 3D enxerga nela uma oportunidade de mudar de vida, às vezes, aprender uma coisa nova, mas muita gente quer empreender com aquilo, quer vender as suas impressões 3D de alguma forma. E aqui já vai um ditado muito legal. Impressão 3D não é um mercado. Impressão 3D não é um mercado. Impressão 3D é um meio de fabricação, é uma ferramenta. Impressão 3D só vai ser mercado para essa galera aqui, ó. Vamos voltar ali, ó. Para quem vende máquina, eu quero até botar, eu vou até fazer um highlight aqui. Impressão 3D é para quem vende máquina, é um mercado para quem vende máquina, é um mercado para essas plataformas, é um mercado para quem vende software, tá? Como Cura, como esse tipo de coisa. O Cura ele ganha lucro com ele, tá? Apesar de ser gratuito, tá? E para quem vende materiais. Para essa galera aqui, pessoal, que faz as aplicações, tá? Essa galera aqui, esses outros eu não vou nem entrar em detalhe porque eu também não sei o que é, são outros. Mas para essa galera aqui, ó, faz as aplicações, que de fato ganha dinheiro fazendo serviço de impressão 3D ou ganha dinheiro vendendo peças, a impressão 3D não é um mercado. A impressão 3D é uma forma de materializar alguma coisa, tá? E aí você pode ser um encanador, você pode ser uma pessoa que trabalha com elevadores, você pode ser alguém que trabalha com carros, você pode ser o que você quiser. Se você tem alguma coisa material, algum serviço que você faz, você pode utilizar a impressão 3D para auxiliar o seu trabalho ou para te ajudar a entregar algo melhor, mais rápido, customizado, melhorar seu processo produtivo, dar mais velocidade, diminuir a quantidade de erro. Você pode usar para várias coisas. Mas quando a gente olha aqui para o mercado, poucas pessoas estão utilizando para isso.
Então a gente tem uma fatia aqui enorme do mercado que simplesmente essa galera toda aqui, tá? Só tá fazendo protótipo. Só tá entendendo se algo é possível ou não. Essa galera aqui não. Esse aqui é um mercado muito legal de impressão 3D, principalmente lá fora do Brasil, tá? Então muita gente está fazendo gabaritos e berço. Então a impressão 3D está apoiando muito a indústria lá fora a produzir melhor, mais rápido e de uma forma mais confiável, com mais precisão, porque se você precisava antes fazer uma usinagem num bloco de nylon, uma usinagem num bloco de metal para poder fazer um gabarito, hoje você imprime ele em algumas horas, com um custo muito menor. Então isso aqui lá fora já está bombando, tá? E a tendência é só aumentar. Infelizmente no Brasil, a realidade não é essa. Tá? E agora a gente vai falar sobre a realidade do Brasil. Vamos falar um pouquinho agora sobre o Brasil. Bom, então hoje no Brasil, esses dados aqui são de 2000, também um pouco mais antigos, a gente tinha mais ou menos 37 empresas que produziam filamento aqui, material de forma geral, resina e por aí vai, tá? A gente tinha pouquíssimas empresas fazendo impressores 3D de fato, isso aqui eu acredito que tenha aumentado, hoje eu conheço algumas, assim, uma quantidade boa, tá? A FDM, a tecnologia de FDM representa 75% da tecnologia aderida, né? E infelizmente, você tem poucas empresas ainda aderindo, não está na velocidade que está lá fora. Por que isso acontece? Primeiro, que o Brasil não tem uma verba que nem tem lá fora. Então a gente tem que comprar tudo dolarizado, é muito mais caro. E eu acho que talvez esse nem seja tanto problema, porque a impressora 3D está muito mais acessível. O problema é que, vou até botar a câmera aqui agora, você não tem pessoal capacitado a trabalhar com isso. Tá? É uma crítica, é um relato que eu vejo das empresas que eu vou passando. Eu vejo no período que eu estava no Senai, a gente fazia consultoria para essas empresas para poder aderir à manufatura aditiva. E a maior dificuldade delas, primeiro, era comprar a máquina certa, porque eles não tinham conhecimento interno, acabavam comprando uma máquina ruim, uma máquina com peças proprietárias, às vezes, enfim, e optavam por uma máquina nacional, que eu acho super bacana, mas que às vezes não atendia muito bem aquela ocasião, ou às vezes pegavam uma máquina importada e ficava um custo inviável para se manter aqui no Brasil. E também a questão do pessoal, tá? A questão de treinamento, pessoas capacitadas a tanto operar a máquina, que eu não acho que é a parte mais difícil, mas sim o pessoal capacitado a entender como a manufatura aditiva pode ajudar aquela empresa naquela situação, naquele contexto, enxergar o negócio de forma transversal, olhar para todas as camadas de serviços e produtos que aquela empresa tem e entender como a manufatura aditiva pode entrar em algum ponto para poder melhorar aquele processo, aquele produto, aquele serviço, tá? Então, essa é a principal queixa, tá? E junto a isso, a gente vai aqui ver uma coisa muito interessante também. O mercado hoje, como eu falei para vocês, está entrando devagarzinho. Algumas empresas, esse case aqui é muito legal da Ambev, tá fazendo peças de reposição. Se não me engano, foi a Wishbox que auxiliou eles no processo, muito legal. Então, eles economizaram uma grana com impressão 3D. A gente tem alguns relatos de alguns alunos nossos que também já implementaram nas empresas deles e tiveram um ganho muito bacana, tá? Então, 300 mil, cara. 300 mil, quantas impressoras você não compra com 300 mil? Quanto de material você não compra com 300 mil para resolver o que pode ser, por exemplo, uma máquina parada, uma máquina de envasar, uma máquina que está sem um suporte, sem um negócio, que você simplesmente... Opa, vou botar a câmera aqui, pessoal. Que você simplesmente imprime aquilo e você consegue resolver aquele problema em um dia de fábrica parado. É muito mais custoso do que 10 impressoras 3D. Bom, então as empresas estão descobrindo, tá? Elas estão descobrindo a manufatura aditiva. Elas querem entrar, mas a galera não tem conhecimento, as empresas não têm conhecimento, não tem pessoal capacitado, tá? Geralmente elas erram no processo, na escolha, do tipo de equipamento, do tipo de tecnologia e também no processo, tá? E como eu falei para vocês, a maioria dessas empresas acaba se limitando também à prototipagem. E pior que isso, elas acabam pegando uma peça que foi feita para injeção, para sopro, e tentam imprimir ela e esperar um resultado bom. Só que muitas vezes essas peças não foram otimizadas, na maioria das vezes elas não foram otimizadas para manufatura aditiva.
que é o tal do DFM que a gente sempre fala por aqui. Isso vai fazer com que a peça quebre prematuramente, vai fazer com que a peça tenha vários problemas ali que vão acabar desiludindo, às vezes, aquele investidor, aquela empresa, a continuar tentando, investindo, apoiando a manufatura aditiva para ter um benefício próprio, entendeu? Então, essas coisas quebram a experiência e estão dificultando, estão atrasando o movimento da impressão 3D no Brasil, tá? E também, toda essa questão junta gera desperdício de material, por consequência gera poluição e tudo mais, o que a gente já falou aqui também em um outro vídeo que é super legal, aconselho vocês a assistirem. Seguindo. Bom, agora vamos falar dos makers, né? Da galera que está aí, que provavelmente são vocês que estão assistindo do outro lado. São pessoas que têm uma impressora 3D em casa, têm um contato com fabricação digital de alguma forma, tá? Vocês, tá, estão na frente das empresas. A manufatura aditiva aqui no Brasil ela foi muito abraçada pelo consumidor final, pelo maker, pelo designer, por um arquiteto, alguém que está ali na ponta, que utiliza a impressão 3D para fazer um serviço, para fazer uma renda extra, ou às vezes só para o hobby, para poder imprimir em casa e ter alguma coisa, tá? Esse pessoal já entendeu que você pode produzir coisas com manufatura aditiva e vender, tá? Que é algo que a indústria não entendeu ainda, isso a nível global. Poucas empresas iniciaram essa jornada de modificar a linha de produção para começar a imprimir em 3D. Talvez numa escala um pouco menor inicialmente, mas que pode ser como o pessoal da Slant 3D, um canal super bacana, vou deixar aqui embaixo, me fala, que você já consegue hoje em dia fazer grande escala com impressão 3D, tá? Bom, esse pessoal acaba cometendo um erro que eu enxergo estar completamente relacionado ao problema da indústria do Brasil. Então, as pessoas acabam enxergando na impressão 3D uma forma de você rentabilizar rápido. Olham para o Thingiverse, olham para o Printables, olham para o Putz, vou comprar um modelo aqui e vou tentar vender no Mercado Livre. O que acontece para o mercado consumidor? Você tem isso aqui, ó, uma peça como essa, que sei lá, deve ter umas 80 gramas, 100 gramas, sendo vendida por R$23. Só de material aqui o cara gastou 10. Entendeu? Fora luz, fora a depreciação da máquina, fora o aluguel que ele paga da casa dele ou do escritório, fora várias coisas. Então o mercado ele está se degladiando para tocar plástico. É o que está acontecendo. As pessoas estão pegando itens na internet para vender, geralmente podendo infringir até algum tipo de direito autoral e eventualmente vendendo aquilo por um valor muito abaixo, porque é concorrencial, tem muita gente tentando fazer isso. Tá? E o que acontece? Se as pessoas estão fazendo isso e o cara quer aprender de fato a desenvolver com impressão 3D, esse cara aqui ele não vai ter a capacidade, eu estou generalizando obviamente, ele não vai ter capacidade de entrar numa indústria e resolver o problema daquela empresa, porque ele está pegando um copy-cola, ele é um Xerox moderno, ele é um Xerox da impressão 3D, ele pega um arquivo, imprime, bota numa caixinha e vende pelo Mercado Livre, Shopee, sei lá o que, loja própria online. Mas é isso que a gente vive hoje. Ninguém quer botar a bunda na cadeira e tentar desenvolver alguma coisa, uma solução de fato para problemas reais que as pessoas vivem. Isso sim, de fato, traz o avanço para a indústria. Porque quando o cara te vê, isso acontece comigo direto, pessoal. Quando o cara vê, olha que legal que ele fez aqui. Será que ele pode fazer um produto para mim? Aí vem alguém, por exemplo... Já aconteceu aqui uma empresa de elevadores que viu a botoeira ali de elevadores, estava com problema, e falou, pô, toda hora tem que comprar essa peça aqui, eu quero fazer uma impressa em 3D para ver se vai funcionar, para ver se vai atender o meu objetivo aqui de não ter que ficar comprando isso aqui. Aí o cara vem, opa, vamos fazer esse projeto? Inicialmente pode ser só um projeto que eu vou fazer para ele, validar, às vezes produzo uma série de peças aqui para ele, já é mais do que geralmente é feito por aí. Mas depois disso, se o cara vê o benefício real daquilo, ele vai falar assim, pô, eu quero integrar isso na minha produção, eu quero integrar isso na minha empresa, eu quero ter essa solução aqui para que eu possa expandir isso para vários outros segmentos, vários outros produtos. Então a coisa, ela é cíclica, é uma bola de neve. Se a gente continuar só fazendo vasinho Bob, Baby Yoda, Groot, essas coisas decorativas, a gente não vai conseguir alavancar essa indústria
E a impressão 3D, ela vai permanecer no meio robista, tá? Ela vai permanecer simplesmente fazendo artigos decorativos, que não tem problema nenhum, pessoal. E eu digo isso porque eu faço também. Eu gosto, olha, eu fiz aqui, ó, um modelinho meu, modelei no Blender, como um teste aqui para poder, enfim, aprender, né, mexer no Blender também e tal. Não tá mostrando aqui o modelinho. Mas beleza, tenho que pintar ele agora aqui e tal. Esse aqui ficou muito legal também, inclusive, que eu imprimi no PLA Glass da Volt. Um abraço, pessoal da Volt. Enfim, eu faço artigos decorativos. Eu tenho vasinho, eu tenho coisa aqui, ó. Tem vasinho impresso 3D, tem vaso impresso em 3D, tem várias coisas. Não tem problema nenhum fazer isso. Mas só isso, pessoal. Isso deve corresponder a 90% do mercado de impressão 3D no Brasil. Objetos decorativos. E o pior, se os objetos decorativos fossem desenvolvidos por essas empresas com um toque de design, com um toque de decoração, né, desculpa, de design de interiores e tudo mais, com um propósito, com uma identidade de marca, pô, melhor ainda, mas não é o caso que a gente vê. A gente vê é isso aqui, é um vasinho baixado no site, todo mundo está tentando vender igual. E isso reflete na indústria. Se a gente não agarrar a impressão 3D e falar que a gente vai resolver os problemas reais das pessoas, os problemas do dia a dia com ela, a gente vai ficar parado nesse mercado de vender bugiganga online. Fora isso, a gente tem a questão também do desperdício de material. Então, quantas coisas, seja sincero, bota aqui embaixo nos comentários, quantas coisas você já imprimiu que pareciam ser super legais, um bonequinho, um negocinho, que depois de um tempo você falou, cara, não quero essa porcaria colorida aqui na minha estante, joga fora. Ou um vasinho que parecia ser legal, mas depois de um tempo, enfim, você quis jogar fora. Então a quantidade de lixo que está sendo produzida por esse tipo de objeto que não tem valor funcional e tem pouco valor estético, porque não foi feito de uma forma criteriosa, ou pensando no usuário, questão de design thinking, user experience e várias coisas do tipo, a gente pode entrar nesse assunto em outro vídeo, eles vão para o lixo eventualmente e vão contribuir para a poluição. Como eu já falei no vídeo sobre sustentabilidade de impressão 3D, a gente tem, com a manufatura aditiva, a capacidade de ser muito, mas muito, muito pior do que a indústria do plástico. Porque você vai ter, sei lá, vou chutar um número aqui, 10 mil fábricas de plástico no mundo, tá? Que injetam, que sopram, que rotomoldam, por aí vai. Quantas impressoras 3D já tem no Brasil, já tem no mundo? Tá? No Brasil, a última vez que a gente viu, assim, por alto, tinha mais de 500 mil impressoras. Então imagina se todo mundo decidir fazer 3 coisinhas que depois vai jogar fora. A quantidade de lixo que isso não vai gerar. E se isso se tornar um comportamento cultural, fazer gadgetzinhos, coisas que você não precisa, isso vai se tornar um problema. Tá? Novamente, bem claro, não estou julgando quem faz. Só estou advertindo as consequências que isso pode causar. Eu já imprimi uma porrada de bugiganga também, tá? Já imprimi barquinho, já imprimi vasinho, já imprimi bonequinho, tá? Geralmente para dar de presente. Nunca costumei ter essas coisas aqui. Eu faço meu bonequinho ali porque foi um experimento que eu fiz e eventualmente vai virar um vídeo, mas eu não costumo imprimir esse tipo de coisa. Eventualmente só se for para um vídeo e tal, mas enfim. Não tem problema, às vezes a pessoa está no começo da impressão 3D, quer aprender a impressão 3D. E essas coisas ajudam ela a aprender aquilo ali, ter uma satisfação. Às vezes o cara gosta de Marvel, gosta de DC, gosta desse tipo de coisa. Mas o problema é ficar parado nisso. O problema é não ver que tem uma puta oportunidade na mão, uma fábrica dentro da sua casa e ficar limitado a artigos decorativos. Pessoal, isso é muito sério e pode causar problemas graves, tanto para a indústria a longo prazo, quanto para nossa meio ambiente. Pô, beleza, Rafael, mas como é que eu saio desse panorama? Primeiro, você precisa aprender modelagem 3D. E eu não estou tentando te vender um curso aqui. Eu tenho mais de 50 vídeos publicados do Fusion 360 aqui no canal, tá? De 3D Max também tem. Tá de graça. Entra aqui, assiste, você vai aprender a modelar. A gente fala também sobre design fundamental isso. Então, não saber modelar não é desculpa para continuar fazendo objetos, imprimindo objetos que os outros fizeram. Tá? Isso tem informação gratuita no YouTube. Se você está aqui, você está no lugar onde tem informação gratuita, é só você se esforçar para aprender. Bom, e o que eu acho que culmina tudo isso, pessoal? A gente tem uma tecnologia fantástica. Olha coisas que ela fez já. Né? A gente tem órteses
Eu não tenho certeza se é uma prótese ou uma órtese, tá? Porque, enfim, eu acho que é uma prótese nesse caso. A gente tem coisas fantásticas que podem ser feitas e impressas em 3D, uma órtese, por exemplo, uma prótese, um equipamento de segurança que salvou, que ajudou, não vou dizer que salvou porque não tem como confirmar isso, mas que ajudou muitos médicos, muitos enfermeiros, muita gente na época do Covid em tempo recorde, coisa que a indústria não ia conseguir fazer. Então a gente tem uma ferramenta fantástica nas nossas mãos. Depende só da gente direcionar para onde a gente quer que essa tecnologia avance e a gente não deixar que a gente cometa os mesmos erros que a indústria do plástico, a indústria do marketing, a indústria de forma geral guiou a gente, que foi para vender mais, para poder nunca estar satisfeito com o que a gente tem, para estar sempre querendo a última novidade. Então tudo isso culmina aqui. O que a gente vai fazer quando o poder da indústria... Vou até botar a câmera aqui. O que a gente vai fazer quando... A gente sempre falou, o sistema é assim, o governo é assim. Só que pela primeira vez na história da humanidade, o poder da indústria, a capacidade da indústria, tá com a gente. Custa R$1.000, R$1.200, muito mais barato do que um PlayStation 5. O que a gente vai fazer com isso na mão? A gente vai continuar cometendo os mesmos erros do passado ou a gente vai fazer com que essa tecnologia seja benéfica ao mundo e as pessoas que a gente ama, que estão ao nosso redor? O que eu posso dizer é o seguinte: comece a tratar a impressão 3D como uma ferramenta. Se você tem uma loja de cosméticos, você pode entregar um cosmético com impressão 3D, você pode fazer uma caixa para entregar o seu produto. Se você, por exemplo, tem tô olhando aqui agora, um podcast, você pode fazer itens para customizar o seu podcast, deixar ele mais legal, prender a câmera. Esse braço aqui, por exemplo, pessoal, esse braço mecânico aqui, vocês não vão conseguir ver, mas ele tá preso na parede através de uma peça impressa em 3D que eu fiz, solucionei um problema e não gastei dinheiro com isso, eu imprimi aqui. Então a impressão 3D pode solucionar e resolver muitos problemas do mundo. Usem ela com responsabilidade. Como o tio Ben disse, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E aí, o que você achou sobre tudo isso que eu falei aqui? Concorda, discorda? Esse aqui é um espaço para a gente conversar. Então, independente se você discordar de mim, bota aqui embaixo nos comentários. Eu quero promover essa discussão sadia sobre esse tema tão relevante para a indústria nacional. Muito obrigado a todo mundo que ficou comigo até o final. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo daqui. Até a próxima, pessoal. Que a Força R3D fique com vocês. Tchau, tchau.